Olá pessoal, Janaína Queradia e hoje é dia de Papo de Taça. Nós estamos iniciando o nosso episódio número 1. É uma alegria muito grande porque eu estou aqui ao lado de dois profissionais de excelência que vão nos acompanhar aí em todas essas trajetórias do Papo de Taça e trazer milhões de informações para vocês. Então, nos sigam, acompanhem e façam transbordar de informações que nós queremos trazer para vocês no Papo de Taça. Não é mesmo, Hélio? Com certeza. Hélio, Sérgio, Legal. que alegria, né? Nossa, olha só que bacana, que sonho, mas nós já vamos conversar com vocês, nós já vamos comentar como tudo isso iniciou. Então, eu vou me apresentar primeiramente, porque pode ser que muitos de vocês não me conheçam ainda. Meu nome é Janaína Queradia, eu sou advogada empresária, tenho uma startup de comunicação na área da saúde, que é a Inloco, mas sou uma apreciadora de vinhos. Eu iniciei essa trajetória com o curso de sommelier, tive a honra de conhecer o professor, o chefe sommelier Hélio Rossi, que depois me apresentou para o Sérgio, também Beckendorf, e aqui nós estamos na Cardoff. Vocês vão saber o que é a Cardoff, vão saber o que o nosso patrocinador tem de melhor. Eu sou como muito de vocês, iniciante nesse mundo dos vinhos, iniciante nessa forma de apresentação, de aprimoramento, de conhecimentos, que eu entendo, e isso eu aprendi muito com o nosso chefe Hélio, que na realidade é o apreciar, é saber realmente identificar o que o vinho traz, o que ele tem de cultura, o que ele tem de conhecimento, o que ele tem de melhor, a essência real do vinho. Mas para que vocês também entendam um pouquinho melhor de cada um de nós aqui, agora eu vou passar a palavra para o nosso sommelier, o nosso querido Hélio Rossi. Tudo bem, gente? Tudo bom com você? Vamos lá, então. Hélio, conta um pouquinho para nós da tua experiência. Como foi iniciar nessa trajetória dos vinhos? Eu tenho um caminho bem longo aí nessa história toda. Mas eu sou... Primeiro, eu trabalho com gastronomia a vida inteira. E eu costumo dizer que eu sou formado em A&B, né, que é alimentos e bebidas, de uma forma mais ou menos geral. Mas o vinho passou a ser meu foco principal já há bastante tempo. Mas lá atrás, bem lá atrás, eu fazia um trabalho de personal chef, sabe? E ia fazer jantares na casa das pessoas, eu também dava aula na casa das pessoas, de gastronomia, e eles acabavam sempre me perguntando depois, na hora do jantar, que vinho que a gente pode servir aqui. E eu tinha até um pouco de conhecimento de vinho, porque eu sou de família italiana, né? Meu avô pegava no colo, molhava no pãozinho do vinho e era a boca. Então eu já tenho, assim, já tinha um entendimento meio raso, assim. Cresceu com o vinho. Isso. Mais ou menos, eu cresci com o vinho, mas é o que eu fui entender mesmo, tudo o que acontecia no vinho veio depois. De qualquer forma, eu me senti na obrigação de estudar sobre vinho, para poder oferecer para as pessoas que eu estava ensinando a gastronomia um prazer lá numa determinada harmonização. E eu confesso que também sou professor de gastronomia, sou professor de vinho, né, que você sabe. Eu confesso que hoje eu não tenho mais como identificar qual é o meu principal foco, se é a gastronomia ou se é o vinho, sabe? Mas eu tenho um foco bastante, nos dois eu tenho um foco bastante, eu sou bastante focado tanto no vinho quanto na alimentação. Mas o vinho, de uma forma geral, eu não consigo mais abandonar, né? Então, assim, eu posso até comer uma coisa muito simples, eu posso até não cozinhar, mas sem tomar vinho não fica mais. Não tem jeito. Até porque eles se entrelaçam, né? Completamente. Então, assim, eu tenho formação em gastronomia, eu tenho a minha formação básica é jornalismo e marketing. Eu me formei em jornalismo e marketing. Mas confesso que trabalhei na área há muito pouco tempo. Né? Meu pai era jornalista, meu pai tinha toda essa... Estava dentro desse mundo, né? E eu fiz e gostei.
eu acabei abandonando. Porque a gastronomia sempre foi mais forte. Então eu comecei a trabalhar com gastronomia faz muitos anos já. Mas eu não tenho muito para falar de mim, a não ser tudo que eu faço no dia a dia, né? Eu sou uma pessoa que cozinha, que trabalha com vinho, trabalha com gastronomia. Sou professor nessas áreas, né? E gosto muito de tudo isso, sou apaixonado mesmo. E é muito legal, pessoal, porque assim, no dia a dia, conforme nós vamos desenvolvendo aí os episódios, esse é o primeiro episódio de muitos, vocês vão conhecendo também a prática, vocês vão conhecendo cada um de nós, vocês vão se aprimorando tanto nos conhecimentos como nessa composição boa. Agora eu quero saber do Sérgio Beckendorf e da Kardoff. Vamos lá, então. Obrigado, Jana. Muito legal estar aqui com vocês, queridos amigos, né? Todos os nossos clientes e amigos que estão vendo e vocês que querem aprender um pouco mais sobre vinho. A ideia é descomplicar, né? Tudo que envolve a parte dos vinhos. Vamos falar um pouquinho de mim? Bom, minha experiência, mais de 28 anos na área comercial, né? Liderando em torno de mais de 1.200 pessoas em todo. Essa empresa, onde eu gerenciei o departamento comercial, me proporcionou a viajar no mundo. Então, eu conheço mais de 30 países e, através desse trabalho comercial, né, mochilinha nas costas, abrindo país a país, representante comercial, mais ou menos isso, né? Não sabendo falar inglês, espanhol, metendo a cara e fazendo as coisas acontecer. E eu sempre gostei de vinho. E esse trabalho comercial me proporcionou conhecer lugares espetaculares e lá, né, ter o prazer de conhecer grandes vinhos. Então, eu sempre fui um grande amante disso. E esse amor, como o Bueno também colocou, né, vai crescendo dentro de nós. Né? Vocês que estão nos assistindo aí, né, vão começar também, como nós ali, a apreciar o vinho. É fascinante. Porque você sempre quer mais, você vai evoluindo. E chegou um ponto na minha vida de transição de carreira. Né? A gente adora pessoas. Iniciamos um projeto há um ano atrás, a Kardoff. Né? Nós fazíamos eventos, cestas de presentes, vendas de vinhos e tudo. Eu já tinha um pouco de conhecimento e fui buscar mais conhecimento. E tive a grata surpresa, né, de conhecer o Hélio, que é uma pessoa fascinante, né, porque ele está aqui na nossa frente, mas realmente é um gigante, na verdade. Né? Os dois. E nos tornamos grandes amigos. Depois desse curso com o Hélio, fiz mais uma especialização num curso internacional pela UNAV, né, italiana, e dentre outros cursos, e que não dá para parar. E tudo isso trouxe, nós abrimos a Kardoff, né, um espaço onde, inclusive, nós temos cursos para quem quer se especializar, né? O curso Master Sommelier, o melhor curso que existe, com certeza é aqui. O Hélio, né, comigo, toma conta desse curso. São 8 meses, algo realmente muito profundo, tá? Muito sério. Houve toda essa identidade, né, nossa aí de seriedade, sabe, gente? De realmente estar proposto, Jana, de fazer com que as pessoas venham aqui e saiam daqui realmente entendendo profundamente sobre vinhos. Né? Então, esse é o nosso propósito. E a Kardoff também realiza eventos de degustações. Temos aqui o bistrô maravilhoso, com comidas deliciosas. Né? De quarta a sábado, abrimos das 5h30 às 23h30. Então, quem quiser degustar um bom vinho, né, uma boa comida, estamos por aqui. Eu estou aqui e estarei atendendo vocês. E isso trouxe, né, o Sérgio a entrar, como se diz, profissionalmente falando, Janaína, no mercado de vinhos. Então, resumindo um pouquinho aí do Sérgio. Mas também, a Kardoff, daqui a pouquinho, já vai invadir conosco todas as redes sociais, todo esse universo que está, né, à nossa disposição, porque o episódio número 1 é por onde começar no mundo dos vinhos. E nós estamos aqui num ambiente super aconchegante. Para você que ainda não conhece a Kardoff, venha, porque realmente nós vamos mostrar algumas imagens ao final para vocês. É um lugar feito com muito carinho.
Quero mandar um beijo também para a Gi, a esposa do Sérgio, que está ali nos bastidores, mas está nos acompanhando também. É um lugar onde você se sente à vontade. Por isso que nós decidimos gravar aqui os episódios. Claro que podemos sair aí para o mundo, né? Isso são vocês que vão direcionar. Mas aqui é um ambiente super aconchegante, pessoal. Se você não conhece ainda, vale a pena, vem pra cá. Mas assim, ó, por onde começar no mundo dos vinhos? Então, partindo da premissa que nós vamos colocar na prática, não é isso, sommeliers. Então, vamos lá. Quem vai fazer as honras da casa? E nós vamos estar falando com vocês e apreciando um vinho maravilhoso, que eu gostaria que fosse apresentado também para todos. Com certeza. Mestre Hélio, a honra é toda sua, por favor. Um maior prazer. Olha lá, muito bem, vamos Bom, eu tenho um princípio na minha vida acadêmica, né? Eu sou professor há muito tempo já, e eu sempre tive esse princípio. E isso para mim assim, uma espinha dorsal da minha vida acadêmica. Eu não consigo não ensinar. E se eu tiver que ensinar, eu tenho que saber o que fazer. Então, eu gosto de ensinar. E eu sou uma pessoa que pesquiso muito. Então, eu gosto muito de pesquisar. Então, tudo que tem de novidade, está comigo hoje, né? Então, eu pesquiso muito as novidades, sei muito bem o que está acontecendo. Às vezes, tem algumas coisas que eu ouço, eu não sei, eu fico meio nervoso. Como é que eu não sei isso? Mas, de qualquer forma, assim, e vocês sabem muito bem disso, né? E nós vamos contar para todo mundo agora. Quando eu começo um curso de vinho, uma das primeiras coisas que eu digo a gente precisa focar no vinho e não em outra coisa. Não no rótulo, não no preço, não na beleza da garrafa, mas sim no produto que está dentro da garrafa. E é a partir daí que é o meu legado. Eu espero que eu deixe esse legado. Vou ficar muito feliz se um dia alguém falar, puxa, eu aprendi a tomar vinho por sua causa. Eu ouço até às vezes isso. Mas assim, é o que tem dentro da garrafa, é isso que é importante. Então, quando você começa a tomar vinho, você começa a gostar daquilo, né? Porque o vinho não é fácil se você começar a gostar se você nunca tomou. Né? E se você nunca tomou vinho e quer experimentar, porque hoje a gente tem um mundo um pouco diferente do vinho, né? A gente tem muitos rótulos, muitos preços, e você acaba às vezes tomando um vinho e você se acha aquilo interessante. Mas você às vezes tem vergonha de perguntar, não sabe como comprar, né? Então a gente precisa partir, acho que por aí, sabe? Desse começo, do início de tudo, como se você estivesse começando a andar mesmo. Nós vamos falar de vinho como se você estivesse começando tudo do zero. É lógico que a gente vai ter espectadores como vocês, os seus espectadores que já entendem um pouco de vinho, né? Mas mesmo os que entendem um pouco de vinho, algumas coisas que a gente vai falar vai ser surpresa. Então, o vinho, tá? Primeiro tem que focar no produto, no que tem dentro da garrafa, para a gente poder começar a sintetizar essa ideia e começar a entender esse produto de uma forma bastante correta, para sempre. Não é eu abro o vinho e eu gosto desse vinho, porque esse vinho tem determinadas situações aqui que me agradam. Eu brinco muito sobre o paladar, né? E o paladar pessoal é muito importante. Então, assim, você gostou de um determinado vinho? Tome ele. Não tem problema. Eu acho que um dia, quando você começar a entender mais tecnicamente o vinho, você vai ver que não é só isso. Você vai ver que é muito mais do que gostar daquilo que você está tomando. Porque o paladar ele é pessoal. Então, você pode gostar de um vinho e outras pessoas não vão gostar. E isso não quer dizer que ele seja um vinho ruim ou seja um vinho bom. A gente não pode fazer esse parâmetro. Mas eu posso dizer com certeza absoluta que todo vinho é bom. Não existe vinho ruim. Todo vinho é bom. Você gostando ou não, ele pode ser bom ou ruim. Mas para ele ser ruim, ele precisa ter defeito. E para ter defeito, ele precisa ter erros. E esses erros eles podem vir lá da uva, no momento da vinificação, acontece alguma coisa que dá errado. E quando esse vinho te incomoda, é um vinho que tem defeito. Ele não é ruim. Todo vinho que é bem feito é bom. Independente do preço, independente da marca, do rótulo, da vinícola. Acho que mais ou menos por aí. Olha só que Não, legal. fantástico. E complementando, Jana e Hélio, eu acho que
a gente percebe aqui na carta que mostrou, né? O pessoal chega, vai escolher o vinho, opa, a garrafa é pesada. É pesada. Tá? Nossa, o fundo da garrafa, esse vinho deve ser bom, né? Então, entra dentro desses conceitos, e já peguei alguns clientes, assim, conhecedores de vinho, que eu comecei a explicar, né, que não existe isso, não é porque a garrafa é pesada, que o fundo aqui, né, um outro episódio podemos adentrar isso, né, explicar melhor para vocês aí, essas nuances, mas não tem nada a ver, né, às vezes as pessoas avaliam o vinho é excelente, mas avaliam pelo rótulo. Ah, esse vinho aqui eu não gostei, mas não gostou por quê? Ah, o rótulo não é bonito, né? Acho que o rótulo não é bonito, né? Tem umas coisas de louco, né? Então, Sérgio, então, Imagina. eu só tomo um determinado rótulo. Né? Sim. Ou não tomo. Ou eu não Eu tomo. não gosto de certo vinho. E vou dizer assim para vocês que, na realidade, quando eu comecei a aula com o Hélio, eu já cheguei falando que eu gostava de uma determinada região e não gostava de outra. Não gostava. Não gostava de jeito nenhum. E a coincidência ou não, quando eu não gostava do vinho, era exatamente daquela região, né? Mas com o passar do tempo, foi exatamente isso que eu fui absorvendo do Hélio. Não é nada além do vinho que você tem que entender. Então, toda região pode ter vinho bom e pode ter aquele vinho com defeito. Então, que a gente tem que saber identificar. Mas não vamos já rotular a região, não é isso? Agora sim. Então, a pessoa veio aqui na Cardolf e está em busca do início. Tá? Então, nós estamos iniciando essa trajetória. Hoje, hashtag episódio número 1. Sérgio, por que desse vinho? Vamos lá, então. Bom, este vinho aqui, temos que agradecer ao patrocinador, né, a importadora Rita's Wine, a Carol, né, querida, que nos proporcionou. Então, para o nosso primeiro episódio, né, eu fiz questão de trazer esse belíssimo vinho italiano. Tá? Legal, já gostei. Tá? O Montepulciano de Abruzzo, tá? É um DOC. Então, é um belo vinho, podemos abrir ou só vamos mostrar? Vamos lá. Vamos abrir? Vamos. Então, se a ideia é, como se diz, mostrar na prática, né? Vamos É isso que interessa também, né, pessoal? degustá-lo aqui. Esse episódio nós estamos gravando solamente, só nós três. Mas nós já estamos abrindo também as inscrições para aqueles que quiserem estar conosco aqui na Cardolf. Pode se inscrever. Nos procurem no direct, pode ser também, e a gente faz as inscrições de vocês. Vocês podem estar aqui conosco, apreciando o bom vinho, degustando e aprendendo aqui durante as gravações, não é mesmo, Sérgio? Exatamente. Então, eu garanto que tem muita coisa para aprender. Viu? Sim, está recheado, literalmente. Eu quero falar uma coisa. Quando a gente começa a aprender vinho, aprender sobre vinho, a gente primeiro precisa gostar um pouco, né? Não adianta. Mas também tem pessoas que nunca tomaram vinho que aprendem a tomar vinho com a gente. Né? Sim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente está trabalhando isso, é um problema muito sério. Então, vocês se preparem, porque quando você começa a gostar de vinho, você vai passar por um problema bem sério. Você não vai mais conseguir não tomar vinho. E você não vai mais conseguir não aprender sobre vinho. Isso é uma E você não consegue passar um dia sem tomar mais vinho, Você né? não consegue ficar. E você tem ânsia de aprender mais. Eu acho que isso que é o mais legal. Porque o vinho ele não é só um produto, né? Ele não é só um líquido alcoólico que está ali. O vinho ele tem cultura, ele tem história, tem ciência. O vinho é milenar. Né? Então, assim, o vinho tem tanta coisa interessante para se saber. Tudo que acontece no vinho tem uma situação. Todos os vinhos que a gente toma, ele foi criado de alguma forma. Então, um enólogo, por exemplo, quando vai fazer um vinho, ele tem uma uva lá interessante, ele vai querer fazer o melhor vinho com aquela uva, e ele vai modificar alguma coisa, ou vai colocar uma assinatura dele. Então, isso é muito fascinante. Então, o vinho, ele é muito mais do que só o produto, só o líquido. E é por isso que a gente gosta tanto, né? Então, E a ideia de fazer aos sábados é que você esteja confortavelmente
aonde você gosta, ou aqui na Cardos também pode vir, aos sábados está aberto, mas que você tenha esse momento de descontração para que você possa levar depois para o restante da semana que vai se iniciar. Então é importante isso, você conseguir visualizar, conseguir adentrar no mundo do vinho, mas com qualidade. Qualidade, exatamente. Então vamos lá. E aí? E aí vocês já estão com a tacinha na mão ou vão vir para cá? Bom, vou dar uma dica então para vocês, vocês que ainda estão começando no vinho. A gente precisa entender que esse vinho ele tem elementos que a gente precisa conhecer. Eu nunca tomei esse vinho, esse rótulo eu nunca tomei. Então, o que nós vamos observar aqui? A gente vai observar várias coisas, eu vou passar por algumas para vocês terem uma ideia. A gente tem que dar uma olhada na cor dele para ver se está correto. Colocar esse vinho no nariz delicadamente, tentar sentir alguns aromas. Eu sei que tem muita gente que não tem dificuldade de sentir aroma, mas a dificuldade de sentir aroma, mas eu não consigo sentir nada. Eu tenho algumas experiências com isso, né? De pessoas que não sabiam nada e quando terminou o curso, estava detonando. Assim. Então, assim, vocês têm que entender que isso aqui é só um exercício. E esse exercício, a cada momento que você fizer, você vai estar despertando dentro do teu cérebro alguns aromas que você já reconhece lá do passado. Então, essas coisas vão acontecer naturalmente. A gente não precisa se desesperar. A gente só precisa entender isso que vai acontecer. Eu também aconselho você que está começando a ir numa frutaria e pegar algumas frutas e começar a sentir o aroma dela, para poder também tentar reconhecer em algum vinho. Mas isso também é uma coisa mais para o futuro, não é uma coisa assim mais para frente. De qualquer forma, como que a gente vai identificar se o vinho é bom ou não? É se ele não tiver nada na tua boca que te incomode. Então, assim, se ele não tiver amargor demais na tua boca, se ele não queimar a tua mucosa, porque daí é uma acidez errada. Mas se ele estiver tranquilo, se ele estiver assim, esse vinho está, como a gente diz no mundo do vinho, está aveludado, está macio de boca, então esse vinho é bom, não importa o preço. Eu paguei R$30 e ele está me dando esse prazer, então ele é bom. Ele não é um vinho para custar muito caro, porque ele tem as deficiências, não dele do vinho, mas da própria uva, às vezes que não deu tanta categoria e potência para ser um grande vinho, mas ele vai ser um bom vinho. E se ele é um bom vinho, é sempre porque é bem feito. Né? Então esse bom vinho você pode continuar tomando. E eu garanto para você que você vai gostar dele, depois você vai gostar do outro, vai gostar do outro, e vai chegar um momento que você vai voltar para que ele vai gostar também. Não vai parar de gostar. Agora, um conselho, não tome vinhos agora no comecinho muito caros, vinhos muito potentes, vinhos muito difíceis de entender, porque o vinho é isso, viu? O vinho é história, o vinho é cultura, então a gente precisa entender como identificar tudo isso. Demora um pouco para fazer isso. Então, aquele vinho que você gosta, continue tomando ele, porque uma hora você vai tomar um melhorzinho e vai sentir diferença. Você vai evoluindo, né? Eu tenho até uma história engraçada. Eu estava jantando com uns amigos e eles gostam de vinho, mas eles não têm assim, uma expertise. E a gente estava tomando um vinho bem bom até, tranquilo, bem gostoso, assim, bem normal. E aí esse meu amigo levantou e falou: vou abrir um que eu trouxe para você. Aí ele olhou de aço. Aí ele abriu o vinho e tal, aí servimos o vinho e tal, e a esposa dele tomou um gole e falou: opa, esse vinho aqui é diferente daquele, né? Eu olhei para ele e falei: esse é muito melhor, acho que você vai comprar só desse agora. Então vejam como é. Então, um vinho que era bom e o outro muito melhor, e a pessoa conseguiu sentir essa diferença. Não é fácil, não, é só pela experiência mesmo. Então, vamos com calma. Com certeza. Pegando, desculpa, não, pode. Pegando esse gancho, né, eu acho que é importante. Semana veio na Carla um cliente e que eu só tomo vinho de mesa, né, e nada de errado. Não, nada de errado. É vinho. Tem muitas pessoas que dizem: não é vinho. Não, é vinho, mas vinho de mesa. Né, e não tem como comparar um vinho de mesa com vinho que é feito de uva. Exato. Então, assim, e nada de errado. Né? E aí, eu conversando com ele,
assim, eu tentei tomar um vinho seco e não vai, gente. E aí entra dentro disso que o Hélio está comentando, né? E essa tua pergunta, Jana. Eu quero sair, eu quero evoluir, eu quero sair do vinho de mesa. Se você já for direto para um Malbec, se você for direto para um Syrah, um Taná, né? Dependendo, poxa, é uma diferença absurda, não é? É enorme. Então, assim, muitas vezes você não conseguiu sair, você até quer, né? No caso desse cliente, ele deseja. Só que ele deu um passo errado, né? E o nosso trabalho também aqui dentro e com o nosso podcast é poder auxiliar vocês a esse próximo passo, né? A você realmente dar um passo seguro e você, poxa, como essa história que o Hélio acabou de contar, né? Um amigo trouxe um vinho, você viu outro, opa, mas esse aqui é um pouquinho acima, né? Então a ideia é essa, né? De fazer, proporcionar a todos vocês essa experiência, né? Entender que, né, todo vinho, eles não são iguais. Cada vinho é diferente e cada uva também, dependendo do lugar, é diferente do outro lugar. A gente não pode nunca esquecer o vinho de mesa, por exemplo, é uma coisa muito cultural nossa. A gente só é o que é hoje no mundo do vinho em função desse início, né? Porque os italianos, quando chegaram aqui, os portugueses também não tinham como fazer vinho, porque as uvas não se adaptavam aqui, essas uvas. Então eles só tinham essas uvas americanas. Então eles começaram a fazer com esse mesmo. Então um vinho que tem suas dificuldades, eu posso dizer com segurança que não é mais o que era antes, é um vinho muito melhor hoje. É um vinho que hoje tem até aroma, em alguns casos. Então existe uma pesquisa muito grande para desenvolver e melhorar esse vinho. Mas a gente, quando toma esse vinho, eu também tenho um outro caso aí de uma aluna que gostava de uva, só tomava de garrafão, né? A família inteira. E ela começou no curso e tal, e engraçado isso, porque ela nunca abriu mão do vinho, daquele vinho, entendeu? Não, nunca. Mas ela preservou isso. E você sabe que no final do curso, a gente pede sempre um descritivo do vinho, enquanto a gente está degustando. Nossa, essa pessoa fez um descritivo do vinho que ela estava tomando. Fiquei orgulhoso, né? Então você vê, mesmo ela continuando tomando aquele vinho, ela aprendeu sobre esse e provavelmente hoje ela toma os dois. Ela falou, na minha casa, na minha família, tem que ter aquele. E eu não posso ficar sem. Porque quando a gente faz o Capelletto ao Brodo, tem que ser aquele vinho, entendeu? É o histórico. Então, isso é lógico. Então a gente não pode abandonar isso, sabe? Então, são produtos diferentes, mas são produtos de igual importância. Você veja que legal essa sensibilidade que vocês trazem ao falar, ao descrever, desde o vinho de garrafão até um vinho de mais propriedade, como diz o nosso sommelier Hélio, como você conseguir identificar isso. Que é um exercício, é uma prática, né? E eu posso compartilhar também que a família de origem italiana, imagine se fosse, né? Na época minha mãe fazia suco de vinho. Hoje em dia, para as crianças, o conselho tutelar não ensina. Então a gente cresceu com isso, cresceu sabendo degustar, apreciar, não se embriagar, que é bem diferente. Então, quando eu fui crescendo, conhecendo um pouco mais, cheguei no curso com ele, claro, com um conhecimento muito raso. Então, eu imaginava que tinha um paladar e aprendi a apreciar outro, mas não que eu não consuma aquele. Eu posso continuar consumindo, mas já sei apreciar um pouco melhor. Por isso da importância desse podcast, que é uma união de sonhos, a gente poder, claro, para mim, todo episódio vai ser enriquecedor, porque é um conhecimento desses dois aqui que eu vou absorvendo, e a alegria é de poder compartilhar com as pessoas. Isso é muito bom. Isso eu acho que é sensacional e vai ser cada vez melhor. Mandem para nós ali as sugestões, as dúvidas. Isso é muito legal. Claro que eles vão preparar algo muito especial para cada episódio. Eles vão dividindo ali, vocês vão acompanhando para ver qual vai ser a temática da vez. Mas essa primeira
ela é essencial para aqueles que querem buscar essa sensibilidade, não é isso? Com certeza. E eu vejo assim que, como você tocou essa sensibilidade, né, é não sermos, né, enostatos, né? Na verdade, aquela coisa enostato, você já ouviu falar disso, gente? Não, Jana, porque vinho de mesa não é vinho, porque isso aqui não é ideia, não é como nós estamos falando aqui. Né? O conhecimento nunca ocupa espaço. Uma coisa que aprendi com ele em várias conversas durante o curso eu nunca sei tudo, né? A gente vai morrer aprendendo. Então, aqui vocês podem ter certeza que não tem enostatos, aqui é um papo bem descontraído e justamente com muita sensibilidade, respeitando, né, a história que cada um carrega dentro de si, respeitando o gosto de vocês, mas também com um propósito, com uma seriedade de poder fazer você dar um próximo passo. Né? De, opa, Então, eu aprendi lá com o Sérgio, com o Érico, a Jana, deixa eu experimentar esse vinho aqui que eles indicaram. É importante saber que a gente também não sabe tudo. Exatamente. Somos três aqui que também não sabemos tudo. Mas deixa eu até esclarecer ainda mais. Os dois têm muito conhecimento, têm humildade suficiente para estarem aqui falando que estão aprendendo a todo instante, porque isso que é legal, né, do nosso dia a dia. E eu sou uma eterna curiosa. E como curiosa que sou, vou fazer os questionamentos que vocês nos trouxerem, vou trazer para vocês informações muito legais e vou estar aprendendo com essas duas personalidades do mundo do vinho. Então não deixe de acompanhar, pessoal, a parte número 2 desse primeiro episódio. Até mais!